Então, né? Estamos aqui novamente, dessa vez para falar sobre os animes inesquecíveis que o Opina Eventos selecionou. Minha gente, foi uma lista de uns 40 animes. Pra gente chegar a uma lista somente com 6 foi trabalho, viu? Porque cada um que desse uma opinião, cada um que quisesse uma lista, fizesse uma lista diferente, né? 4 pessoas opinando, mas a gente chegou lá, a gente conseguiu reduzir a 6 animes, né? Eu estou com uma colazinha aqui na minha mão, eu vou falar de 3, o chefe vai falar de mais 3 e vamos a eles. E não se esqueçam, dá um like, se inscreve no canal, badala esse sininho e vamos acompanhar a gente aí agora nessa lista de 6 animes. E o primeiro anime que eu vou falar é talvez um dos realmente preferidos de todo mundo que assistiu, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop estreou em 98, então o que? Já temos aí 21 anos, né? E Cowboy Bebop tá aí no gosto popular. Gente, os critérios que a gente adotou para escolher esses animes foram 3: storytelling, edição de cenas e fan factor. Oh meu Deus, mais um termo em inglês. Fala em português, tá? Beleza. Fan factor é o termo que se usa para se mensurar o quanto a pessoa se divertiu, seja lendo um livro, seja assistindo uma série, vendo um filme, não importa, tá? É um termo, é um tanto quanto abstrato, mas ele é um termo usado para medir o fator diversão, o fator recompensa, né? O quanto você se sente recompensado ao experimentar ou consumir alguma coisa, tá? Então a gente levou isso em consideração também. Então, quando se trata de Cowboy Bebop, o storytelling dele é um storytelling bem, como eu diria, cinematográfico, vamos colocar dessa forma. Porque ele trata de assuntos e temas na sua história, não somente temas de anime, né, como combate, ação, cenas de perigo e tal, mas ele dá aquela sensação de você estar assistindo uma série de detetive, dá aquela sensação de você estar assistindo um filme de mistério, porque tem muito disso no anime, né? Tem muitas questões, muitas coisas não respondidas no anime, que ao longo da história, né, ela vai te apresentando e você vai ficando com aquilo na cabeça, né? Você vai ficando com aquele mistério na cabeça, você também que está assistindo, tentando solucionar. Então, a forma de contar a história do Cowboy Bebop, ele te pega pela mão e você se sente lá dentro, sabe? Lá dentro da história, você se sente junto com a tripulação da Bebop, daí o nome Cowboy Bebop, né? Bebop é o nome da nave. E ele também tem aquele ar de faroeste também, é um faroeste no espaço. Não só um filme de detetive, né? É um faroeste no espaço. Quanto à edição de cenas, como eu disse, é cinematográfico. Então ele vai te colocar em cenas mais sociais, vamos colocar dessa forma, em que o pessoal está interagindo com outras pessoas, e te leva a cena de ação de uma maneira que você não sente aquele corte, sabe, na narrativa. Você sente que foi de uma coisa para outra de uma forma bem direta, que você nem sentiu. De repente tá o pessoal da Bebop metido numa confusão, e que o personagem principal, que é o Spike Spiegel, tá dentro da nave dele, tá escapando de alguma coisa, tá tendo que entrar em combate corporal, ou tendo que pegar algum bandido, que afinal de contas eles são caçadores de recompensa, né? Então, então tem essa questão de levar você com eles em todo o processo. Você não sente que tá indo de uma coisa para outra, de repente tá lá, entendeu? Então aí a questão do fan factor, caramba, não tem o que falar, né? Você, a cada episódio você se sente recompensado, tendo sido parte daquela trama, tá? Vamos colocar dessa forma. Você se sentiu parte daquela trama, você pensou junto com eles, você tentou solucionar junto com eles.
né? Você lutou junto com eles, torceu por cada um deles. Cada um do pessoal da Bebop, você torce por eles, você quer ver eles serem bem-sucedidos, você quer ver o sucesso deles. E tem uma personagem chamada a Edward, né? Apesar de ser uma menina, o nome dela é Edward, né? Ela se chama de Edward e ela é uma órfã, não sabe quem são os pais, e você torce para que eles descubram que são os pais dela. Então, caramba, rapaz, é gratificante. A palavra é essa, é gratificante assistir Cowboy Bebop. Daí o fun factor ser tão alto dessa série. E vamos pro próximo. O próximo anime que eu tenho aqui para falar com vocês é um anime, digamos, de menina. Não, vamos tirar esse conceito da cabeça só um pouquinho, né? Tirar ele aqui, ó. Coloca ele ali aqui do lado. Sakura Card Captors é um anime envolvente, é um anime divertido, é um anime fofo, sim, vamos usar essa palavra, é um anime fofo. Agora a galera fica com aquela coisa, mas pô, é um anime de menina, velho, você quer, beleza. Como eu disse, tira isso da cabeça um pouquinho e volta de lado. O pessoal da Clamp, que é o estúdio que desenvolveu Sakura, que fez toda a história, desenvolveu o mangá, é um estúdio todo composto por mulheres. É um estúdio que hoje em dia, né, composto por mulheres, hoje em dia são senhoras já, e continuam produzindo, que nos deu uma história muito divertida. Vou falar um pouquinho do storytelling de Sakura, né? Ele ainda, apesar dele ter sido lançado em 98, mesmo ano de Cowboy Bebop, Sakura, ele ainda bebe um pouquinho daquela escola de anime, daquela forma de fazer anime, ainda um pouquinho do começo da década de 90, né, final dos 80, que é o episódio do dia com o desafio do dia. Mas é necessário para a história de Sakura que seja dessa forma. Como todos sabemos, a quem assistiu o anime, se você não assistiu, assista. Como todos sabemos, a história de Sakura gira em torno de um livro, que desse livro saem cartas, né, cartas como se fossem cartas de tarô, e que ela tem que capturar essas cartas novamente. As cartas que criaram vida e estão por aí causando o salseiro, né, na cidade. Então ela tem que capturar cada uma dessas cartas e colocar de volta no livro, daí o nome Card Captor Sakura. Então para que ela capture essas cartas, ela precisa sim dessa forma de contar a história, que é o desafio do dia. Ela, ao final de cada episódio, ela precisa ir lá e capturar a carta, tem a batalha contra a carta. Talvez não nesse episódio, mas no próximo vai ter, né? Então cada carta que ela captura é uma habilidade nova que ela ganha e tudo mais. Mas não somente isso, é uma história que conta o desenrolar de acontecimentos de uma menina pré-adolescente. Então tem todos os aspectos de uma menina pré-adolescente. Ela tem aquela figura masculina que ela idolatra, que ela acha né, ela acha o suprassumo do homem, que é o Yukito, né, que é bem mais velho do que ela. Então é aquele amor platônico que ela ama muito ele. Ela tem a melhor amiga, que é Tomoyo, né? Apesar não, né? Melhor ainda, porque a Tomoyo, ela é milionária, ela é filha de um grande empresário do Japão. Então ela é milionária, ela que financia, vamos colocar dessa forma, as peripécias da Sakura, né? Então esses aspectos que é do universo feminino, né, pré-adolescente, tá todo lá presente. A Tomoyo gosta de vestir a Sakura, né? A cada aventura que a Sakura tem, ela tá com uma roupa diferente, que é a Tomoyo que faz para ela essas roupas. Então a Tomoyo gosta de vestir a Sakura como se fosse uma boneca. Então a Sakura se envolve em problemas na escola, que ela ainda está estudando. Então todos esses aspectos estão presentes e é o que deixa a história divertida, né? E aparece o Shaoran, né, que é um garotinho que ela começa também a se interessar por ele, né, durante a história. Então tudo isso está presente, então isso deixa divertida a história. Mas eu sou um marmanjo barbado, vou assistir Sakura? Claro, eu assisti. A Sakura passou na televisão. Não sei se vocês lembram, ela passou na televisão aberta. Então, mais ou menos dos 70 episódios que Sakura tem,
eu assisti uns bons 40 na televisão e me divertia muito. Tá? A edição de cena da Sakura é uma edição bastante, como eu posso dizer, ela é peculiar ao anime, porque ela foca bastante na Sakura. As cenas de ação, quando tem, né, são cenas bem rápidas. Assim, é uma coisa que o problema aparece e as edições de cena já vão levar você, a Sakura, a ir enfrentar aquele problema, e tem lá o desenrolar daquela batalha, e é uma câmera bem frenética, porque segue bastante a personagem, tudo que está acontecendo ao redor. E ela finalmente prende a carta Clow, e aí a câmera, essa parte do aprisionamento da carta é fantástica. A câmera sempre focada ali no báculo, né, dela, porque ela fala aquelas palavras lá para aprisionar a carta Clow, retorne à forma humilde que merece, e mostra todo aquele desenrolar da carta voltando, da criatura voltando a ser carta, é muito bonito, certo? Então a questão do Fun Factor, quem assistir, né, tirando esse olhar, como eu não diria preconceituoso, mas vamos dizer que tendencioso, é melhor falar dessa forma, de que um anime de meninas eu sou um menino, não vou assistir, tá? Então tirando um pouquinho desse olhar, você vai ter um Fun Factor bastante agradável, porque você vai ao final, vai ficar assim meio que leve, sabe? Porque você assistiu um anime divertido, você assistiu um anime que te entrega a proposta que ele tem. Então você vai realmente ficar ao final, aí ao final do anime, inclusive, quando se desenrola todo o mistério do livro do Mago Clow, tá? Você vai ficar recompensado. Você vai se divertir ao longo de 70 episódios e ao final você vai ficar recompensado. E vamos pro próximo anime. O próximo anime que eu tenho para falar talvez seja realmente o preferido de todo o Brasil, né? Que entre ele e Cavaleiro do Zodíaco a gente ficou meio que dividido, né? Assim, ficou no 0 a 0 para saber qual dos dois ia entrar nessa lista. E olha que Cavaleiros entrou, mas como ele teve mais votação, venceu por um voto. E o Yu Yu Hakusho, o que dizer desse anime aí que fez nossa alegria na década de 90, nas tardes da TV Manchete, saudosa TV Manchete. Então, Yu Yu Hakusho, ele estreou em 1992, não aqui no Brasil, lá fora, no Japão. E quando ele estreou, ainda estava muito presente, né, a forma de fazer anime da década de 80, com aquele protagonismo, né, aquele protagonismo acirrado do personagem principal, ainda muito presente, mas ele teve umas inovações em sua forma de contar a história, né? Que ele apresenta aquele drama, né, do personagem, que logo de cara, no primeiro episódio, o personagem já morre. Isso já é um diferencial. E vai aquela história toda para ele retornar à vida, e ele se depara com um negócio místico lá, tal, do outro mundo mesmo, e volta à vida e pá, e agora ele tem uma missão a seguir na vida, né, que é ser um detetive espiritual. Nesse decorrer do anime, a história vai, não é que ela não te pega pela mão e vai te conduzindo, mas ela vai te colocando arcos de história, né, que ainda era muito presente isso na década de 80, e em Yu Yu Hakusho ele continuou, né, um arco de história que ao final desse arco o personagem tem um avanço, né, em seu poder, ele vai ficando mais poderoso, ele vai descobrindo mais da sua própria condição, porque ele está naquilo, porque ele está fazendo aquilo. Aí entra um outro arco com um desafio maior ainda para ele, e aí isso só vai subindo, porque o personagem vai ficando mais forte, né? O personagem principal e os companheiros dele que o cercam vão ficando mais poderosos, então é preciso um desafio maior ainda. Outro anime que a gente vê isso, Dragon Ball, né? Então o Yu Yu Hakusho tinha muito disso. O personagem Yusuke, né, o Yusuke Urameshi, ele vai ficando mais poderoso. Então cada vez desafios maiores vão se apresentando para ele. Isso é uma coisa divertida, sim. Os animes shonen, eles bebem muito disso, né? Hoje em dia ainda se vê um pouco desse aspecto, né? Personagens principais vão ficando mais poderosos, até um ponto em que realmente precisa de um grande desafio, um grande inimigo para ele enfrentar, porque ele já está tão forte que
quem veio antes dele, se viesse de novo, era um tapa e acabou. Entendeu? Então o Yu Yu Hakusho tem muito disso na sua storytelling, e isso é divertido. Né? Para uma proposta do anime, isso é divertido. E a edição de cenas dele é bem característica, né? Bem característica de anime do começo da década de 90, final de 80, começo da década de 90. Né? Aquelas cenas frenéticas de combate e corte de cena que acompanha muito o personagem principal e está focada lá no que está acontecendo no combate, mas também teve um diferencial, porque na década de 80 os quadros de animação eram menores, né, eram um pouco mais parados, porque eram 20 quadros e não 24, que é o quadro usado no Ocidente, a quantidade de quadros usados no Ocidente. Então eram aquelas cenas meio paradas, e o Hakusho já trouxe um diferencial, ele já trouxe uma animação mais fluida, porque durante os combates era muito comum você ver a câmera acompanhando o punho, né, do Yusuke até ele acertar a cara do oponente. Então era um movimento bem fluido assim para a época, no caso, né, era um movimento bem fluido, você via o combate acontecendo. Quando ele disparava o Leigan, né, que é o ataque principal dele, a câmera ela mostrava a perspectiva do próprio Leigan, você acompanhava o disparo até o disparo chegar e se chocar contra o oponente. Então esses diferenciais de corte de cena, né, de movimento de câmera, isso deu uma nova roupagem a Yu Yu Hakusho. E o fator diversão dele, caramba, pô, quem assistiu sabe, ao final de cada episódio você estava na ponta da cadeira assim, querendo saber o que vai acontecer no próximo, e no próximo já tinha um combate para você ver, e você ficava frenético assim, olho vidrado na televisão. Caramba, aí depois quando tinha aquele final de arco, tinha um combate, mesmo o combate grandioso mesmo no final do arco de história, você ficava torcendo lá pelo Yusuke. Pô, quando teve o torneio, né, o torneio lá no mundo espiritual, que foi o Yusuke contra Toguro, o grande antagonista de Yusuke, né, até então era Toguro, meu amigo, você ficava frenético, assim, com o olho vidrado na televisão, acompanhando aquele combate, e Toguro mostrando os 100% da força dele, e Yusuke tendo que superar aquilo ali, né, tendo que superar os 100%, e Toguro dizendo, eu quero ver o seu poder máximo. Né, e até então Yusuke nunca tinha disparado um Leigan com toda a sua força. E quando finalmente aconteceu, a gente gritava. Eu me lembro que eu assistia na casa de um amigo meu e eram 4 caras lá dentro, assim, e o Hakusho, quando ele disparou esse Leigan, a gente gritou na casa dele, e até a mãe do cara veio saber o que estava acontecendo. Né? Então o fator diversão disso aí não tem o que dizer. Né? Quem não assistiu, apesar de ser um anime de 1992, quem for dessa época aqui dos anos 2000 pra frente, né, para um pouquinho, procura Yu Yu Hakusho e assiste. Tudo bem, é uma série longa, são 112 episódios, tá? Mas você não vai se arrepender. Se você está acostumado a assistir os 700 e tanto de One Piece, cara, 112 não é nada, tá? Então, para um pouquinho e vai assistir, que você não vai se arrepender. E eu vou passar agora pro meu amigo Sheffield, lá do Rio Grande do Sul, que ele vai falar de mais 3 animes. Vai daí, Sheffield. Um beijo pra vocês. E aí, pessoal, Sheffield de novo. Hoje estamos falando sobre animes inesquecíveis, né? Eu tenho 3 aqui da lista que foi discutida durante o mês inteiro, né? Então, vamos lá. Dragon Ball. Dragon Ball, né? A gente tem essa obra que tem uma história simples até, né? De certa forma. Vem essa inspiração de uma das que deve ser uma das maiores contos folclóricos da Ásia, né? Principalmente o primeiro Dragon Ball, aquele que passou no SBT, vem da inspiração do conto folclórico da Jornada ao Oeste. E você tem, além disso, né, você tem personagens que todo mundo que já assistiu o anime já deve saber os nomes, né? Todo mundo conhece
as piadinhas do fracote que nunca venceu ninguém. Todo mundo lembra sempre qual é o seu vilão favorito de Dragon Ball, qual foi a sua luta favorita de Dragon Ball, quantos episódios duraram os 5 minutos de Namekusei. Deve ter sido um dos animes assim que, depois de um outro anime dessa lista que eu vou mencionar, deve ter sido um dos que mais popularizou o anime no Brasil. Com certeza foi Goku e seus amigos, né? Em suas várias lutas pelo multiverso agora, né? Que segue indo, né? A história. Você tem também, né? A animação que traz, que aí vem naquela parte, né? Qual é a sua luta favorita de Dragon Ball, né? Que você consegue ver toda a evolução das técnicas que a gente já mencionou aqui durante esse mês aí, né? Das técnicas de animação, desde aquele método antigo com cortes de frame, cenas paradas e tudo mais, até hoje em dia que com os softwares de animação e as lutas mais dinâmicas, né? Então, com certeza ele não poderia faltar aqui nessa lista. Saint Seiya, ou Cavaleiro Zodíaco, né? Está aqui nessa lista também, muito pelos mesmos motivos que Dragon Ball, né? Que foi o anime que fez os animes estourarem no Brasil, né? No formato em que eles são contínuo, sem ter aqueles problemas que existia na décadas anteriores, né? Que vinha tudo fora de ordem os episódios. E você tem essa estrutura, esses dois animes eles têm muito em comum, que eles têm uma estrutura de história que é relativamente simples de acompanhar e personagens carismáticos também, né? Afinal de contas, né? Qual é o seu Cavaleiro de Ouro que lhe representa? Você provavelmente já respondeu a pergunta quando eu perguntei, né? Afinal de contas, todo mundo sabe que hoje em dia horóscopo é para descobrir qual é a sua armadura de ouro. Você tem trilha sonora, principalmente aqui no Brasil, né? Trilha sonora em português, tanto a versão da Manchete, que era uma música autoral, quanto a versão adaptada direto da abertura original, né? Que temos graças a um certo cantor de heavy metal brasileiro, né? Esses dois animes foram animes também que lançaram também, né, vários dubladores que são mega famosos aqui, né? Como a duplinha que é Hermes Baroli e seu pai, Gilberto Baroli, né? Os dois clássicos na dublagem brasileira, e Dragon Ball com o gigante Wendell Bezerra, né? Dublando Goku, Seiya e Saga, né? Com certeza são dubladores assim que muita gente que acompanha anime conhece, né? Graças a isso. A história, com certeza. Qual é a sua saga favorita de Cavaleiros do Zodíaco? A minha favorita é a Saga do Santuário, com certeza, que é a mais antiga até. Enfim, o último, mas não menos importante, que é o anime, é o mais novo, é o mais atual da lista, com certeza, que é Fate, a franquia Fate. Por que Fate está nessa lista? Afinal de contas, ao contrário dos outros que foram mencionados, ele não tem uma história simples, ele não é fácil de se assistir como os outros, né?
Mas Fate tem uma coisa assim que o cara que assiste, quem começa a assistir Fate, começa a ler, assistir a história, principalmente no anime, sendo que o anime eles adaptam muita coisa para deixar a história mais simples do que nas visual novels que originaram. Alguma coisa sempre pega quem começa a assistir Fate. Seja a história que tu tá assistindo, seja lá de qual dos 3 principais que você esteja assistindo, seja prestar atenção nos personagens, com certeza o carisma, né, principalmente dos espíritos heróicos que lutam ali entre si, né? Eles são personagens às vezes mais carismáticos. Tu acaba torcendo às vezes assim por personagens e gostando de personagens na história que tecnicamente você deveria odiá-los. E tipo é uma coisa estranha, Fate. Seja qualquer um deles que tu assista, sabe? Porque ele não... Principalmente por ele não seguir a narrativa de esse cara é mal ou esse cara é bom, porque sim, ele dá um motivo mais realista para as pessoas procurarem aquilo que elas procuram, terem o desejo que elas querem para o grau, seja lá quem for. E aí quando você menos espera, você acaba se tornando fanzaço de um personagem que a origem dele, ele é a pessoa, ele é literalmente o personagem que em sua história original ele é a pessoa que matou o rei Arthur, traindo ele. E você vê a personificação desse personagem adaptado para esse universo como um dos personagens mais carismáticos que tu já viu na tua vida. Só precisando de tipo 5 segundos de um episódio pra tu já gostar de um personagem. Eu não sei. Fate precisaria de um estudo mais profundo para saber o porquê que nós que gostamos de Fate, quando você gosta de Fate, o porquê que você acaba gostando de Fate. Pra mim costuma ser o lore do mundo e o carisma desse verdadeiro panteão de personagens que tem um carisma absurdo, mesmo que seja só grunhindo, ou mesmo que seja apenas rugindo. Esses foram os meus 3 animes. Eu deixo aqui no finalzinho um agradecimento pro pessoal do Opinion Eventos que me convidou para fazer esses vídeos durante esse mês. Pelo poder da edição, uma última vez eu devolvo para vocês. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Não se esquece, ativa o sininho, dá o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e fica em casa, gente, por favor. Ele está tocando muito nessa tecla, mas é para o bem de vocês. Hoje foi um dia típico porque a gente se reuniu para debater os assuntos do próximo mês. Tá chegando novidade aí, tá? Se fica ligado, tá chegando um outro assunto, outro arco de vídeos aí no Opinion Eventos. A gente tá fazendo esse esforço aí para vocês que estão em casa. Então aí meio sem ter o que fazer, então dá aquela assistida aqui ó, com a gente. A gente tá preparando temas diferenciados, tá vindo uns projetos que a gente tá tentando ver se a gente coloca em andamento para fazer de casa mesmo, né, pra gente dar aquela variada um pouquinho no canal. Então tá vindo coisas aí bacana, tá, pra gente assistir, pra gente ver, pra gente fazer pra vocês
terem aquela coisa para preencher a tarde de vocês, a noite, amanhã, não sei a hora que vocês vão assistir. Então fica com a gente, acompanha o canal, vai ser legal, vai ser muito bacana, porque o que a gente está preparando tá vindo aí, aguarda, tá vindo aí. Só se fica ligado, mais pra frente vai sair um vídeo no canal que a gente vai falar sobre os projetos futuros aí do próximo mês. Se liga e muito obrigado, valeu, um beijo pra vocês.